E já está aqui comigo o novo secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Secretário, muito obrigado por ter aceitado esse convite para falar conosco aqui nessa edição especial do Café PT. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui, no Café PT, é muito bom estar aqui em Brasília, na direção nacional do PT, nesse momento na Secretaria de Comunicação, nesse momento, André, tão importante para o nosso país, uma semana tão decisiva para o nosso país e também para o nosso partido. Então, que bom estar aqui, obrigado pelo convite. É isso aí, secretário. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o senhor, desejar muita sorte nessa nova missão, nesse cargo, como secretário de Comunicação, e já perguntar ao senhor, como o senhor recebe esse desafio? Quais são os seus primeiros projetos para a comunicação do PT? Bom, essas coisas no PT a gente não encara como cargo, a gente encara como tarefa, né? Eu tenho 43 anos, André. Sou filiado ao PT desde o dia que fiz 18 anos de idade. Desde o dia 5 de dezembro de 1999. E ser militante do PT é uma opção de vida. Então, tenho me dedicado a isso. Já pude contribuir no movimento social, no movimento estudantil, como secretário de Juventude do PT no meu estado, na Bahia. Sim. Como presidente do PT, nos últimos 6 anos, como presidente do PT lá na Bahia, do PT Bahia, com muito orgulho. Mas também já contribuí nos nossos mandatos parlamentares, já contribuí no governo, fui chefe de gabinete do hoje senador Jacques Wagner, na Casa Civil, na Presidência da República, fiquei com a presidenta Dilma até o último dia lá no Palácio do Alvorada. Então, essas missões que o PT dá para a gente, as missões que o PT dá para os seus militantes e os torna dirigentes, eu encaro com muita humildade, com muita tranquilidade, mas também com muita dedicação. Eu tenho, modéstia à parte, dedicado uma parte dessa militância à área da comunicação, contribuído com as nossas campanhas, a campanha do então governador Jacques Wagner, do governador Rui Costa, hoje do governador Jerônimo lá na Bahia. A gente pôde contribuir um pouco nesse processo da comunicação e aceitei o convite do presidente Edinho e a indicação do meu campo, da minha chapa, da CNB, para estar à frente dessa tarefa da comunicação. Eu penso que vocês, todos, os dirigentes e os nossos colaboradores, trabalhadores, enfim, comunicólogos aqui da comunicação do PT têm feito um excelente trabalho. A gente saiu da era totalmente analógica para a era digital nos últimos anos. Eu tenho certeza que a gente está muito bem posicionado se a gente comparar com o desempenho dos demais partidos, das demais organizações políticas do Brasil. Acho que a comunicação do PT não deve nada a ninguém, ao contrário, está na vanguarda em muitas dimensões da comunicação. A gente pode acelerar aqui, a gente pode ajustar ali, a gente pode melhorar, como qualquer processo. Então, eu estou aqui para me juntar, para me somar e que a gente possa dar um pitaco mais de ousadia, talvez a gente conseguir, tanto na infraestrutura, eu vou chamar assim, da comunicação, quanto das novas formas de comunicar. Eu estou falando aqui de linguagem, estou falando de estética, a gente está sempre atento para estar sempre se atualizando. Isso é do processo, isso é natural. E não sou eu, salvador da pátria de nada. Esses processos no PT são muito coletivos, são feitos a muitas mãos, é assim o processo de construção do nosso partido, é assim o processo de construção das nossas lideranças, sim, é assim o processo de construção das nossas candidaturas, e é assim também aqui na comunicação. A comunicação do PT é feita aqui onde nós estamos no nosso estúdio, é feita aqui no Café PT, é feito por você, é feito por mim, mas é feito sobretudo pela militância do PT, verdade, que está lá organicamente nas redes sociais, que está no dia a dia, na padaria, na escola, na universidade, no trabalho. Lá na Bahia a gente fala no futebol, a gente chama de baba. No baba, está lá sempre defendendo o PT, está lá sempre defendendo o Lula, está lá sempre defendendo os nossos valores e os nossos princípios. Então, a comunicação é um processo amplo, que eu penso que nós temos que, como a gente já deu um salto na organização nesses últimos anos, a gente precisa cada vez mais caminhar a comunicação para o centro da elaboração política do PT. Como eu já falei demais nessa sua primeira pergunta, só vou dizer o seguinte: talvez o nosso principal desafio atual seja o conjunto do nosso partido entender que a nossa centralidade de atuação passa pela comunicação. Nós estamos vivendo uma fase de mudança muito grande no mundo, de transformação. Não é uma época de mudança, é uma mudança de época. Verdade. É um cenário internacional bastante desafiador, sobretudo para a classe trabalhadora. E nesse processo de instabilidade internacional, de mudança de época internacionalmente e de ataque aos direitos trabalhistas e ao mundo do trabalho como um todo, porque é o tempo que o capital
se internacionaliza e não encontra mais barreira, para o mundo do trabalho e para o trabalhador as coisas estão cada vez mais difíceis, as desigualdades são cada vez maiores. Então, nesse universo, nesse contexto de um cenário nacional e internacional tão difícil para a classe trabalhadora, ter um instrumento político como é o PT, como é a nossa CUT, como são os movimentos sociais, mas sobretudo o PT, e ter o PT entendendo que a comunicação talvez seja a nossa principal ferramenta, uma das principais ferramentas para a disputa política, para a guerra de posição, para disputar a hegemonia, sabe? Para disputar valores na sociedade, eu penso que a gente pode caminhar, ajudar a caminhar nessa minha passagem aqui pela Secretaria de Comunicação, a gente colocar mais no centro da elaboração estratégica do PT a comunicação como uma das suas principais ferramentas. Com certeza. Secretário, quais foram as principais solicitações, né, pelo presidente, feitas pelo presidente, nosso presidente Edinho Silva, para a comunicação do partido, né, aí a partir da sua posse? Eu sei que o senhor já nos adiantou aí, né, os seus principais objetivos de trabalho, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais, então, sobre aí essa relação entre vocês das solicitações do nosso presidente Edinho para as que o senhor vai colocar aí em prática. Eu tenho muita sorte na vida. Eu confesso que eu sou católico, então eu agradeço muito a Deus pela sorte que eu tenho na vida, pela família que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, e na política, pelas escolas que eu tive. Eu costumo dizer que eu fui formado por um companheiro da Bahia que nos faz muita falta, que se chama Zé Ribeiro, foi deputado federal aqui, que me deu, digamos assim, a primeira escola da política, e depois eu fiz graduação e pós-graduação com o Jacques Wagner, que hoje é senador, líder do governo, já foi ministro, governador, vocês conhecem. E eu estou experimentando uma nova fase, também de muita sorte, e agradeço por isso, pelo convite que ter sido feito para chegar à Executiva Nacional do PT, aqui na Secretaria de Comunicação, pelo companheiro Edinho Silva, pelo presidente Edinho Silva. E explico. Primeiro que a gente se dá muito bem, a gente tem muita sintonia na política. Mas segundo que o presidente Edinho é um entusiasta da comunicação. Aliás, ele é um comunicólogo de natureza. Repare o jeito que ele se posta, que ele se comporta, a postura, as suas falas, ele está sempre ligado na dimensão da comunicação. Então, é um cara que já entende a importância dessa área para o PT e é um dos caras que nos ajuda a pensar. Então, as nossas conversas têm girado muito em algumas dimensões. Primeiro, da gente estar sempre se modernizando, da gente estar sempre se atualizando e de buscar inovar. Nós já inovamos, eu vou assistir a passagem do secretário Gilmar Tato aqui, eu quero saudar e mandar um abraço para o companheiro Tato, foi muito boa. Dos demais secretários que vieram antes, a gente vem sempre acumulando. A equipe que nós temos aqui, você está vendo que eu ainda estou tomando pé, a gente já está conhecendo, nem todo mundo eu já chamo pelo nome, mas é uma equipe muito engajada, muito comprometida, e precisa ser, né? Você fazer comunicação de um partido político é defender uma visão de mundo, é defender uma visão de Brasil. Então a gente está sempre desafiado a inovar, mas o presidente Edinho também tem falado da gente ter uma comunicação mais direta e com maior possibilidade de interação com a nossa base de filiados, com a nossa base de filiados e filiadas, com a nossa base de simpatizantes, com a base partidária. Então há uma demanda, se você rodar o Brasil, você que é de Minas Gerais, tem uma síntese do Brasil, mas é uma demanda na militância do PT, de saber mais sobre o PT, das posições do PT, o que está pensando a direção, né? Qual é a nossa agenda, o que é a principalidade da atuação política nossa. Então esse feedback, esse sentimento, a gente precisa estar talvez aferindo melhor ali o pulso disso. Então uma comunicação mais interativa, mais viva, mais orgânica com a nossa base. O presidente Edinho tem falado muito disso. Nós temos que estar alinhados ao que é a centralidade, o que é o foco, o que foi definido pelo Diretório Nacional como estratégico para o PT no próximo período. Então é o fortalecimento do partido, é a construção do partido, sim. É o fortalecimento da nossa militância de base, sim. É se preparar para eleger mais vereadores e mais prefeitos em 2028, sim. Mas no meio do caminho disso tem a reeleição do Lula. E a reeleição do presidente Lula é o foco central do PT. E digo por quê. Não é só porque a gente gosta de ganhar e a gente é bom de ganhar. O PT é o único partido que desde 1989 ou ficou em primeiro ou ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais. Eu rebato, André, quem fala assim que a comunicação do PT não é boa, com um argumento como esse. Como é que não é boa a comunicação de um partido que desde 89, vai insistir, nas eleições presidenciais, foi primeiro colocado ou foi segundo colocado nos 2 turnos das eleições?
É claro que esse partido sabe se comunicar com a classe trabalhadora, é claro que esse partido forma opinião junto com a classe trabalhadora, influencia a sociedade brasileira, ajuda no debate político e se posiciona bem. Então, tem o desafio da eleição do Lula. E é central para nós, porque quando o PT perde, quando houve, por exemplo, um golpe na presidenta Dilma, quem paga o maior preço não é o partido. Quem paga o maior preço não é quem não se elegeu, não é quem faz política, não é quem tem mandato. Infelizmente, quem paga o maior preço nesse país é o elo mais frágil. Sim. Quando a presidenta Dilma foi deposta e governos de extrema-direita ou ultraliberais, como foram aqueles que nos sucederam, eu não gosto de ficar citando o nome do adversário, chegaram à presidência, chegaram a Brasília, quem pagou o maior preço foram os quilombolas, foram os indígenas, foi a comunidade LGBTQIA+, foram os mais pobres, foram as comunidades ribeirinhas. Então, o elo mais frágil, mais fragilizado da nossa sociedade é quem acaba pagando o preço maior. Essas pessoas morrem, André. Sim. Essas pessoas ficam sem acesso à política pública, sem garantia de direito mínimo, de cidadania, às vezes, do direito à vida. Então, é por essa responsabilidade com o PT, com o Brasil, que nós colocamos como centralidade a reeleição do companheiro do presidente Lula. E porque o Brasil joga um papel no continente internacional. Se a gente perde, se o conjunto da esquerda, a nosso campo democrático e popular, tem um revés nas eleições no Brasil, muito provavelmente esse revés acaba se espraiando para o nosso continente. Então a comunicação tem que estar linkada em estar mais próxima da nossa militância, estar mais próxima da nossa base de filiados, da nossa base de simpatizantes, mas também linkado no que é central para o PT. Reeleger o presidente Lula, ampliar nossa bancada no Senado. Você sabe que a extrema-direita está focada em fazer do Senado, digamos, um espaço de resistência deles para eventualmente inviabilizar o segundo mandato do presidente Lula. Então nós queremos sim eleger mais senadores, eleger mais senadoras, ampliar a bancada na Câmara Federal também. Nós estamos vendo a dificuldade que é do Lula para o Lula governar nesse cenário, nesse sistema que é o sistema partidário brasileiro, de muita dificuldade de montar a governabilidade, mas também da gente avançar. A comunicação ser um instrumento de aumentar a governabilidade nas ruas, da gente aumentar a governabilidade nas redes, da gente aumentar a governabilidade do presidente Lula, para a gente fazer o quarto mandato do presidente Lula ainda melhor do que foi esse terceiro. Hoje o nosso convidado é o novo secretário de comunicação do PT, Éden Valadares. E aí onde entra o destaque que o senhor muito bem deixou claro, que é essa característica que só o PT tem de comunicar. Se nós formos ver em um cenário de 10 anos ou de 4 décadas atrás, desde quando o PT nasceu, começou, desde quando o partido se solidificou ali, a comunicação, mesmo que antes era de uma forma mais verbal, não tinha esse avanço tecnológico, o PT sempre foi destaque em chegar até as pessoas, em chegar até as minorias. Então a gente vê esse destaque, principalmente agora também com o avanço da tecnologia, esses esforços que a gente vem fazendo para poder acompanhar a inovação, acompanhar a tecnologia, chegar até a casa dos milhões de brasileiros e brasileiras. E eu acredito que esse também é um desafio, secretário? Porque nós temos a reeleição do presidente Lula no ano que vem, tem as próximas eleições. Então eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esse grande desafio que parte agora de uma era em que a internet é o principal meio de comunicação. Um campo um pouco minado, perigoso, porque há fatos verídicos, mas há fake news. Mas é nisso que a gente tem que trabalhar. Então eu queria que o senhor compartilhasse para quem está nos assistindo sobre esse desafio a partir de agora. André, deixa eu te falar uma coisa da minha vida pessoal. Eu sou um jornalista frustrado. Já falei isso outras vezes aí, a moçada dá risada quando eu falo isso, mas é verdade. E eu tenho inveja de quem é bom jornalista. Você é bom e me fez um monte de perguntas em uma só. Eu vou tentar responder a todas elas, começando pela magia do PT e sua comunicação. Quando você estava me fazendo a pergunta, eu fiquei lembrando dos relatos do presidente Lula sobre a primeira bandeira que o PT produziu, que foi a nossa eterna primeira-dama, a dona Marisa Letícia, que produziu a primeira bandeira do PT, bordou a primeira bandeira do PT com a estrela do PT. Hoje, essa estrela, com o 13 ou com a sigla PT, é o maior símbolo político do país. É o mais forte signo político do nosso país. Lá na Bahia, a gente faz campanha muito no corpo a corpo, nas cidades, são 417 cidades da Bahia, a gente tenta rodar o máximo de cidades que a gente pode,
E às vezes a gente faz, sabe, praguinha, adesivo? A gente faz praguinha com a foto do candidato, a gente faz praguinha ali com o slogan da campanha. E a população vem nos abordar nas caminhadas, nas carreatas. Em vez de pedir essa praguinha que tem a foto dos candidatos, eles pedem a praguinha que tem o 13. Eles pedem a praguinha que tem a estrela, eles pedem a praguinha que tem tamanha força desse símbolo. Então, você está certo, o PT sempre teve muita capacidade de comunicação. Como eu falei anteriormente, não é possível que um partido desse tamanho, o maior partido do Brasil, seja ruim de comunicar. Ao contrário, a gente produz, já produzimos grandes campanhas, já eternizamos grandes jingles e nós, nos últimos anos, entendemos o papel das redes sociais. Eu vou fazer um paralelo com o futebol. Como era o futebol há 50 anos atrás? Era a presença da torcida nos estádios. O futebol foi evoluindo, aí passou a ser o patrocínio da camisa, que dava importância para o clube e recurso para aquele clube. Depois vieram os jogos, os games e tal. E hoje, boa parte disso está nessa coisa eletrônica, digital, virtual. A arena da disputa política nossa já foi quando havia grandes fábricas com 6 mil, 8 mil, 10 mil trabalhadores, a organização do movimento sindical e dos nossos sindicatos. Os trabalhadores se reuniam, estavam reunidos. A gente tinha salas de aula com 100 alunos nas universidades. Infelizmente, o neoliberalismo e o capitalismo têm trazido, ao longo desses 40 anos, para a lógica da hiperindividualidade. Sim. Ao mesmo tempo que essas coisinhas, que o nosso celular nos conectou com o mundo todo, ele também nos afastou. Ele também nos individualizou. E o esforço nosso para juntar a gente, para dialogar com a classe trabalhadora, para mobilizar a classe trabalhadora, para mobilizar aqueles que mais precisam, os mais pobres desse país, passa também por a gente entender o papel que tem esse aparato tecnológico, a chegada das redes sociais. Então o PT, eu dizia, nos últimos anos entendeu que, além da arena da disputa política, no trabalho, na escola, na faculdade, na roça, sabe, também tem essa dimensão nas praças e nas ruas, também essa dimensão das redes. É um espaço de disputa política que nenhum partido, nem ninguém que quer construir hegemonia no país pode estar de fora. E nós estamos lá. Sim. E nós estamos lá, com toda a dificuldade que é enfrentar o discurso do ódio que você citou, com toda a dificuldade que é enfrentar um grande universo de mentiras, de informação, de desinformação, de manipulação, porque o jogo, André, não é justo conosco da esquerda. A gente joga com a verdade, exatamente. A extrema-direita e a direita joga com a mentira. A gente joga... Mentira pesada, né? Por vezes. A gente joga com o amor, com a solidariedade, com a fraternidade, e eles jogam com o ódio, com a manipulação de medos, com a manipulação de frustrações. Mesmo assim, dentro desse ambiente, a gente tem ido bem. Podemos melhorar? Podemos. Mas a gente está lá e está avançando muito. E termino lhe dizendo, André, que a disputa política hoje no Brasil está numa encruzilhada entre a gente aprofundar a democracia, entendendo a democracia como um processo amplo de garantia de direitos e deveres para todos, ou a gente regredir para um projeto de extrema-direita em que alguns se julgam acima da lei. A nossa comunicação precisa ser um instrumento de disputar essa opinião junto às pessoas, de dar o exemplo. A gente costuma dizer, para quem tem filhos, né, que o discurso educa, né, mas a palavra educa, mas é o exemplo que arrasta. Então, nas redes sociais tem que estar as nossas práticas, o que tem feito o governo do presidente Lula de política pública, de gerar direitos e oportunidades para o nosso povo. Isso tem que estar lá, as pessoas têm que ver. Lá também tem que estar a nossa defesa dos nossos princípios, dos nossos valores. Então, como o PT se comporta ante, por exemplo, um mal hoje que as redes sociais, um malefício que as redes sociais acabam trazendo, por exemplo, com relação a cometer crimes, a quem comete crime nas redes sociais, e de alguma maneira algumas plataformas permitem que isso gere lucro. Então, estou falando aqui da defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. As redes sociais, André, precisam ser regulamentadas para que elas não sejam usadas para cometer crime. O que é crime na vida real, na internet também precisa ser crime. Nós precisamos regulamentar para poder identificar e punir as pessoas que cometem esse tipo de crime, para que a gente gere um ambiente virtual de segurança, um ambiente virtual seguro e que nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, mas qualquer cidadão e cidadã tenha os seus direitos atendidos, tenha os seus direitos respeitados e que todo mundo também tenha o dever de se pautar
pela Constituição, pelo obedecimento às leis, eu vou dizer assim, e que plataformas não lucrem com aquilo que seja ódio, desinformação ou criminalidade. Então a gente tem dialogado, o presidente Edinho tem dialogado com o conjunto do partido e também com várias dessas grandes plataformas, com o Congresso Nacional. Eu penso que já há um grande pacto nacional. Qualquer pesquisa de opinião que você fizer dá acima de 70%, 80% das pessoas entendem que é necessário a gente ter regras para a internet, que nós não podemos ficar tão expostos a tanta coisa ruim, eu vou chamar assim, como a disseminação do ódio, das mentiras ou a mobilização para a criminalidade. Então, a comunicação tem papel central, insisto, no debate político, na disputa política, na disputa eleitoral, mas também na edificação desse tipo de sociedade que nós queremos para as próximas décadas. Hoje o Café PT recebe o novo secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Éden Valadares. Secretário, o senhor iniciou sua trajetória, né, na militância, no movimento estudantil, foi diretor... Podia ser infantil, porque como minha mãe é petroleira, aposentada, e é petista, então podia dizer que desde criança eu estava no movimento infantil. Uma colinha aqui, ó, quase que eu li errado. O sem terra tem o sem terrinha, sabe? Então, quem sabe eu não era um petistazinho, tá? Desde guri. Pois é, tô vendo aqui, ó, o senhor foi diretor da UNE, né, e também atuou na Secretaria da Juventude do PT da Bahia. Então tem tudo a ver, desde o sangue, desde o pequenininho, né? Então, com muito orgulho, cara. Muito orgulho. Eu fui secretário de Juventude do PT com muito orgulho. Eu sou da geração filhos do PT, eu digo assim, a geração anterior à minha, a geração dos meus pais, dos nossos pais, a geração que fundou o PT em 1980 Sim. e tal, eles construíram o Partido dos Trabalhadores, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Rurais Sem Terra, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, enfim, o conjunto dos movimentos sociais do Brasil. E tem uma outra geração, que já é a nossa geração, que já é a minha geração, que eu chamo de os filhos do PT. Quando a gente nasceu, já nasceu dentro do PT. Sim. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido militar no movimento estudantil, ter feito parte da UNE e ter sido secretário de Juventude do PT. Essa geração chega comigo agora, mas aqui na Executiva Nacional tem a companheira Camila Moreno, chegou agora comigo o novo secretário de organização, o companheiro Laércio Ribeiro. Nós somos os filhos do PT que vão fazendo essa transição, dialogando com os mais experientes, dialogando com quem já tem muita caminhada, né, nessa trajetória, aprendendo, mas também trazendo sangue novo, trazendo renovação, trazendo inovação. Também tem aqui que o senhor foi coordenador, né, de políticas públicas, né, do governo da Bahia, presidente do PT na Bahia, e já trabalhou também com o ministro Rui Costa e o senador Jacques Wagner. Muita experiência política, muito embasamento, como o senhor acabou de dizer e compartilhar com a gente, desde criança, né? Então, como o senhor acha que toda essa bagagem, toda essa trajetória pode auxiliar em frente à comunicação? Eu penso, André, eu vou insistir, essas coisas... Ser militante do PT, cara, é uma opção de vida. Sim. Sabe, quando a gente escolhe para a nossa vida militar no PT, acaba determinando em alguma dimensão, ou em várias dimensões da nossa vida. Porque você não deixa de ser petista quando você vai à igreja, você não deixa de ser petista quando você vai à escola, à universidade, quando você vai para o seu lazer. E nesse período em que o Brasil está bipolarizado, né, que a polarização está tão grande, cada vez menos você consegue não fazer a disputa política e defender o seu projeto de vida. Mas aqueles e aquelas que, como a gente, tomou como decisão de vida ser militante do PT, a gente leva a dimensão, a importância de ser militante do PT e os valores e os princípios de ser petista para todo lugar que a gente vai. Então, lhe respondendo, eu já fui da direção partidária, secretário de Juventude do PT, presidente do PT no meu estado, estou agora na direção nacional do PT, pude contribuir no movimento social, no movimento estudantil, como contribuir nos governos, no governo de Jacques Wagner, na eleição do companheiro Rui Costa, no governo da presidenta Dilma. Em cada dimensão dessa, não importando a qualidade, eu me dediquei muito, integralmente, com muita honra, com muito orgulho, e sempre levei os ensinamentos que minha família me deu, que minha mãe me deu, mas que o partido também me deu. Então, não me sinto melhor nem pior que ninguém, Sim. Tenho muito orgulho de ter essa militância toda, mas é um processo muito coletivo, a gente vai aprendendo, ensinando e aprendendo, e geralmente para o PT, como as coisas são mais difíceis, como a gente sempre faz a campanha do pobre contra o rico, a gente sempre faz a campanha do tostão
contra o bilhão, do peão contra o barão, as coisas são mais difíceis, a gente acaba tendo que trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando. Mas chegamos até aqui, espero da minha contribuição de colaboração a um projeto muito grande, muito mais amplo, de milhares, de milhões de formiguinhas que fazem essa estrela brilhar pelo Brasil todo e que fazem o governo do presidente Lula mudar a vida da nossa população para melhor, da gente ter orgulho de ser brasileiro, da gente ter orgulho da nossa independência, da nossa soberania e dizer que o Brasil não tem dono nem aqui dentro nem lá fora. E sem dúvidas, com a nossa comunicação, com o seu trabalho, essa estrela aqui vai brilhar muito e muito mais. Secretário, muito obrigado por sua participação aqui. Quando o papo é bom, né, gente? Ó, voa. Mas o convite já está aberto aqui para o senhor poder sempre aqui, ó, sentar conosco aqui e trazer coisas boas, novidades, que é o que, né, o nosso telespectador quer sempre ouvir e sempre ligado, claro, na programação nossa aqui da Rede PT de Comunicação. Foi um café muito satisfatório e proveitoso, com toda certeza. Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, secretário. Eu que agradeço e nós vamos buscar isso. O presidente Adilson tem buscado que a gente esteja mais próximo das comunicações estaduais. A gente deve retomar um processo de qualificação das nossas comunicações nos estados. Nós temos um papel enquanto direção nacional, enquanto PT nacional, do debate político nacional e da gente inovar a nossa comunicação, mas a gente não faz nada sozinho, como eu dizia. Então, é fortalecer a comunicação do PT aqui nacionalmente, mas também em cada estado, em cada município, em cada território. É lá que a política acontece, é lá que que a disputa política acontece e nós queremos... que já somos muito bons, André, muito bons em ruas, em mobilizar sindicato, associação. A gente já é muito bom em ocupar as praças desse país, a gente é muito bom no tete-a-tete, no vis-a-vis, no cara-a-cara, em bater de porta em porta. O PT reconhecidamente tem a melhor militância desse país, a mais aguerrida, a mais comprometida. Esse exército que a gente já faz no dia a dia nas ruas, nós queremos potencializar, aumentar, qualificar e inovar também nas redes. Maravilha. E para você que acompanhou essa edição aqui com a gente, desse café com o novo secretário de comunicação do PT, Éden Valadares, eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua companhia e quero te lembrar que toda a nossa programação, essa entrevista e todas as outras estão disponíveis em todas as nossas plataformas, pela nossa Rádio PT, também pelo nosso YouTube, Instagram, Facebook, nós estamos em todos os lugares. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia e, claro, a gente se vê na próxima edição do Café PT. Tchau, tchau.